pessoal, quem vos fala é Pedro e eu tô trazendo aqui para vocês mais uma análise teórica. Dessa vez nós vamos falar sobre o Onton HT37, certo? Mais um aparelho aí de baixo custo, certo? A gente vai falar sobre o preço dele no final e que é mais uma importação, certo? Porque realmente aparelhos de baixo custo são difíceis no Brasil, certo? Então vou estar trazendo aqui para vocês algumas características dele e minha opinião sobre cada uma dessas características, certo? Então, vamos lá. O primeiro aspecto a ser analisado é a tela, certo? Então, o Onton HT37 traz aí um display de 5 polegadas, HD 2.5D, trabalhado no vidro aí 2.5D, certo? Não consegui informações sobre proteção na tela, certo? Então, não é bom você arriscar, até porque tem a questão da garantia, né? Que a gente também vai abordar mais à frente. Então, pelo tamanho, essa qualidade aí vai garantir uma boa densidade de pixels, certo? Por ele ser de 5 polegadas, mesmo sendo HD, certo? Falando agora sobre a questão das câmeras, então, nós temos duas câmeras nele, né? A frontal e a traseira. A câmera traseira tem 13 megapixels e a frontal tem 5 megapixels. Eu não recebi informações assim acerca de abertura e tal, então eu não posso garantir qualidade nas câmeras. Mas pelos megapixels você deve ter algo considerável na faixa de preço que ele se encontra, certo? Aí mais algumas informações sobre a câmera. Tem aquele foco que ele foca quando você toca. Tem o foco automático também e tem flash, certo? Não consigo ver bem se tem um flash frontal, apesar dele aparentar ter, certo? Então, falando agora sobre a questão de hardware e desempenho. Então, nós temos equipando aí o Onton, não sei muito bem o nome, certo? Uma MTK 6580 quad-core de 1.3 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, memória externa de até 64 GB, certo? O cartão aí que você pode acrescentar nele até 64 GB. Então, isso garante um desempenho médio, certo? Então, alguns dos jogos mais leves aí que você quiser rodar, ele deve rodar bem pela característica dele. Principalmente se ele for bem integrado ao software, ele vai rodar bem, porque essa configuração aí, esses hardwares que equipam ele, são características de aparelhos na faixa de 800, 900 até R$1.000 aqui no Brasil, certo? Então são características bem interessantes para esse aparelho, certo? Falando agora sobre as questões de rede e conectividade. Então, falando de sem fio, ele tem só até o 3G, essa é uma questão a se falar, né? Ele não tem 4G, certo? Mas ele tem as conexões 2G e 3G. Caso o 4G não faça falta para você, você pode optar por ele, né? O Bluetooth é um 4.0, tem GPS, tem GSM e Wi-Fi, certo? O Wi-Fi é 802.11bgn, certo? Tá aí o tipo de rede GSM mais WCDMA, ok? Então, vamos lá continuar aqui falando sobre ele. Vamos para o quesito bateria. A bateria é uma bateria de 3.000 mAh. Isso é muito legal, já que a tela não é tão grande, então não deve consumir tanta bateria assim, certo? Então deve aí garantir o dia todo de uso ou até mais, certo? Porque, por exemplo, alguns aparelhos, como por exemplo o Lumia 640XL, ele tem 3.000 mAh de bateria e uma tela enorme de 5.7 polegadas. E ele consegue muito bem se chegar ao final do dia, certo? Aí também tem uma informação sobre um carregamento turbo, certo? Só que algo triste é que o carregador que vem na caixa é no padrão EU, certo? Não é no padrão UK que a gente ainda consegue usar aqui no Brasil, certo? A não ser que você ainda tenha já alguma daquelas tomadas quadradas aí na sua casa, né? Aí você vai poder usar ele. Fora isso, não. A bateria do tipo Li-On, certo? Nessa imagem também aí, tudo bem que é falando de bateria, mas ele aparenta ter algum tipo de nano revestimento, né? Vocês estão conseguindo ver aí as moléculas de água aí se embolando sobre a superfície, né? Separadinhas. Então deve ter algum tipo de nano revestimento. Mas, mais uma vez, como tem aquela questão da garantia, não é bom você estar testando esse tipo de coisa, certo?
Algumas outras características aqui as interfaces aí de entrada e saída, né? Nós temos 2 micro SIM cards, certo? Slot para 2 micro SIM cards. Tem uma entrada para fone de ouvido, certo? E microfone também, que é aquela entrada de 3,5 mm. Temos o slot do micro USB, temos alto-falante e temos o espaço para o slot do cartão SD. Então aí por essas informações a gente consegue perceber que ele não é híbrido, certo? Porque ele tem a entrada aí para os 2 micro SIM cards e tem a entrada para o cartão SD, certo? A versão do Bluetooth é a 4.0, alguns sensores que tem aí nele é o sensor de luz ambiente, o sensor geomagnético e o sensor de gravidade. Algumas características adicionais é o 3G, o alarme, Bluetooth, navegador, isso aí é básico, né, do celular, calculadora, calendário. E tá aí uma coisa interessante, reconhecimento de impressão digital, certo? Tem sensor de impressão digital num aparelho tão barato como esse, certo? Tem também GPS, sensoriamento de gravidade, sensoriamento de luz, MP3, MP4, contatos e Wi-Fi. Isso aí é básico, né, do celular. Agora falando sobre as dimensões dele, caso você se importe, certo? Temos aí o tamanho do produto, 14.7 por 7.2 por 0,89 centímetros, certo? Então ele é um aparelho que tem, digamos assim, alto, né? Tem uma altura até considerada, quase 15 centímetros. O tamanho do pacote é 15 por 15.6 por 8.1 por 3.7 centímetros, certo? Então bem compactazinha aí a caixa. Ele pesa mais ou menos 161 gramas e a embalagem total pesa mais ou menos 361 gramas, certo? Aí entra aquela questão, vale a pena? Então, nós temos aqui no Brasil esses 2 smartphones aí que tem as mesmas características do Onton HT37, certo? Então tá aí o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas, tem as mesmas características de hardware, certo? Que eu tô falando em questão de hardware, o que geraria um desempenho semelhante, certo? E o Zenfone 3 Max está aí na faixa de R$ 835, certo? O LG X-Power também está aí na faixa dos 600, 630, 650 mais ou menos, certo? Tem as mesmas características também. Só que esses dois aparelhos aí, eles sofrem com a questão de serem híbridos, certo? Caso você não se importe, então, eles são concorrentes diretos com o Onton HT37. Porém, deve ser considerada algumas questões antes de você ir lá correndo adquirir o produto, certo? Tem a questão da falta de garantia, certo? Mas muitas pessoas elas reclamam da garantia dos aparelhos aqui no Brasil. Se você é uma dessas aí que é revoltada com as garantias dos aparelhos aqui no Brasil, então vale a pena você apostar nisso aí. Outra questão é que demora para chegar, certo? É uma importação, afinal, né? Geralmente demora em a questão de 60 dias, certo? 60, 40, 50 dias ou até mais. Às vezes, tem pessoas que relatam que demora até 90 dias, 3 meses para chegar, né? Outra questão a se considerar é a taxa de importação, certo? A taxa de importação, ela varia muito, certo? Mas, teoricamente, ela é avaliada por 60% do preço do produto, mais algum imposto do seu estado, certo? Levando em consideração isso aí, certo? Porque nem sempre ela é desse jeito, mas levando em consideração isso aí, nós teríamos que o preço atual dele é R$ 252,85. Então, 60% de R$ 252,85 são R$ 151,71. Então, aí a gente tem o produto num total de R$ 404,56, muito mais baratos que o Zenfone 3 Max de 5.2 e o LG X-Power, considerando as questões aí que eu falei para vocês, né? A falta de garantia, demora para chegar, a taxa aí de importação, certo? Então, caso você queira arriscar, o link tá aí na descrição, certo? O link de compra. E é importante falar, né? Pese aí o que você precisa, analise o que vai ser legal aí para você, certo? Lembrando, tá aí os R$ 404,56, fora o imposto estadual, né? Então, essa questão aí de tributação, ela vai realmente variar muito, certo? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, certo? Isso fortalece o canal. E deem sugestões de mais aparelhos pra gente trazer aqui a nossa análise teórica.
Falou, pessoal!